Nesta semana foi publicado o edital do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio 2025, e tem muita gente me perguntando: autista, TDAH, tem direito a adaptações na prova? Mas eu não estou me referindo só a adaptações com relação ao tempo, ao local da prova, aos ruídos, mas também quanto ao conteúdo da prova. O Enem pode ser obrigado a mudar o conteúdo da prova ou a forma como se avalia a proficiência do aluno, se ele tiver alguma deficiência? Que pergunta, hein, gente? Será que dá, na hora de adaptar a prova para o aluno, você modificar a própria estrutura da prova, os enunciados da prova e o jeito como se corrige a prova? Porque eu tenho certeza que você já deve ter visto adaptações concedendo 1 hora a mais, fornecendo um aparelho de leitura, prova adaptada para braille, um tempo superior para uma pessoa com particularidades e limitações realizar a prova. Agora, você já viu a hipótese de, para adaptar a prova para o autista, você ter que mudar o conteúdo da própria prova? E a forma de se corrigir? Eu já vou te responder essa pergunta, mas antes, eu queria pedir a você que está assistindo esse vídeo, que se inscrevesse no canal, que desse um like, e ao final, se você achar que esse vídeo trouxe um conteúdo útil para você, eu peço a você que compartilhe com outras pessoas que, assim como você, possam ter interesse nesse assunto. Meu nome é Lucélio Lacerda, eu sou advogado especialista em direito da pessoa com deficiência, com ênfase no transtorno do espectro do autismo. A primeira coisa que eu queria dizer, antes de responder essa pergunta, é a seguinte: todos os pais de pessoas que têm deficiência têm um sonho. E o sonho é que essa pessoa, este garoto com deficiência, tenha independência, tenha autonomia para a vida. E para isso, logicamente, ele tem que ser incluído num processo educacional. Ele tem que ser instruído. Ele tem que fazer terapia, se for o caso, para ganhar habilidades sociais. E é claro, se for possível, ele tem que fazer uma faculdade. Ele tem que ter um curso superior para ter uma habilitação profissional, para conseguir um dia se virar. Porque os pais, as mães dos autistas e das pessoas com deficiência não vão estar aqui a vida inteira para poder dar apoio e suporte. Um dia eles vão ter que se virar sozinhos. Dito isto, eu queria dizer que hoje nós vamos falar não só de autista, mas também do TDAH. Sabe por quê? Porque de regra, de saída, TDAH pode não ser deficiência para todo mundo. Quer dizer, o TDAH não é deficiência em todas as pessoas, mas existem algumas pessoas que têm TDAH e que essa condição se manifesta nele de maneira mais severa, de maneira mais impactante, principalmente no que se refere ao processo de aprendizado. Em muitos casos, o TDAH tem enorme impacto no aprendizado ou na capacidade de aprendizado. Por essa razão, existe uma lei de 2021, que é a lei do TDAH e das pessoas com dislexia ou outros transtornos da aprendizagem. Ou seja, para a lei, o TDAH é um transtorno da aprendizagem. E nós estamos falando aqui de Enem. E o Enem testa a aprendizagem. Então é muito relevante que você entenda que a gente está tratando TDAH como deficiência nesse contexto da educação, porque é uma deficiência do aprendizado. Eu conheço casos que têm TDAH, pessoas com TDAH, que na escola, no ensino médio e na educação básica, eles têm o programa e a grade de ensino adaptada. Tem TDAH que tem o conteúdo transmitido de forma restrita, diferente das outras pessoas da sala. Então, pensa bem numa coisa. Esse vídeo é sobre a possibilidade de autistas e TDAHs de terem a prova adaptada, a prova do Enem adaptada, no seu conteúdo, inclusive na redação. A Lei Brasileira de Inclusão, Lei 13.146 de 2015, assegura a adaptação do ensino para as pessoas que têm deficiência. Nesse contexto aqui, TDAH é deficiência se tiver um impacto relevante e significativo na aprendizagem. O autista nem precisa fazer muita demonstração, porque a Lei 12.764 já de saída reconhece o autismo como uma categoria de deficiência e é deficiente para todos os efeitos legais. Pensa numa coisa,
A Convenção de Nova York também fala da necessidade de você criar ajustes e adaptações razoáveis, inclusive na área da educação, para pessoas com deficiência. O Exame Nacional do Ensino Médio, ele avalia a proficiência acadêmica do estudante, daquele que fez o ensino médio. Você acha que uma pessoa, um autista ou um TDAH, que tem a aula no dia a dia do ensino médio, ele está cursando o ensino médio, ele tem a aula adaptada e tem um conteúdo diferente dos outros alunos da sala. Tem, por exemplo, autistas que têm disponibilizado a si, durante a aula, conteúdos diferentes dos outros alunos da sala. Por exemplo, um foco no programa de ensino individualizado, no PEI, para aquele autista, de oferecer a ele conhecimento nas áreas de maior interesse, por causa dos hiperfocos dele, por causa da condição específica dele. Então, se isso acontece com o TDAH, uma aula diferente dentro da sala de aula, que não é o programa, os temas, os grandes temas concentrados e transversais da educação, geral para todo mundo, mas um currículo adaptado. Você acha que na hora de testar se ele está indo bem ou não no ensino médio, no Enem, ele deve ser submetido a uma prova que é geral e ampla, multidisciplinar, medindo todos os conteúdos que estão na grade de ensino brasileiro do ensino médio? Ou ele deve ter uma prova que avalie o conteúdo que foi disponibilizado para ele, no jeito dele de aprender? O que você acha? Veja, presta atenção nisso, eu vou simplificar aqui. Um aluno com deficiência, quando está na sala de aula, seja autismo, TDAH ou dislexia, ele vai ter uma grade curricular adaptada para ele. Essa grade pode ser diferente da dos outros, e frequentemente é diferente. Então, o conteúdo que é disponibilizado para ele no ensino médio é diferente do conteúdo disponibilizado para a comunidade acadêmica típica. Você acha justo que no Enem cobrem dele o mesmo que cobra dos outros, se a grade dele é diferente? Não é justo, gente. Muitos poderiam até dizer assim, não, mas, afinal de contas, se mudar a prova para o autista, isso vai ser uma ofensa àquele que não é? Não, é antes pelo contrário, você diferencia a prova para poder igualar. Esse cara que tem um currículo diferente no ensino médio porque ele tem deficiência ou ele tem um transtorno da aprendizagem, ele precisa ter uma adaptação para poder estar em pé de igualdade com os outros, senão não vai estar, não vai acontecer. Isso é ilegal, é inconstitucional você aplicar a mesma prova do mesmo jeito para testar a proficiência do ensino médio para aquele que estudou o ensino médio com um conteúdo, com um jeito diferente. Tá, doutor, você está enrolando, você está dando a sua opinião e você não está respondendo a pergunta. É possível ter essa adaptação ou não? Calma, não fique ansioso. Tem jeito sim e eu vou te provar. Eu vou ler para você o trecho de uma decisão judicial que transitou em julgado no STJ há menos de um ano. Transitou em julgado em agosto do ano passado. Aliás, essa decisão transitou em julgado no final do ano passado, mas ela foi proferida em agosto do ano passado, de 2024. Portanto, esse processo acabou recentemente. É um grande precedente que admite a adaptação do próprio conteúdo da prova. Eu vou te fazer aqui um cronograma desse processo. Esse é um processo que tem quase 10 anos. É um processo de 2016. Duas mães de duas crianças com dificuldades de aprendizagem, uma delas autista, entraram com um pedido de adaptação no Enem para que a prova fosse feita de maneira diferente, especialmente a parte de redação, para aqueles alunos com transtorno de aprendizagem. Foi um processo plurimo com duas mães de dois adolescentes que se inscreveram então para o ensino médio. Ao se defender, o INEP, que é a instituição que organiza a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, disse que não era possível, que no próprio edital estava dizendo que não podia ter mudança de conteúdo, porque isso quebraria a isonomia, porque isso não seria justo com os outros. Quando saiu a sentença, que foi o recurso judicial cabível do indeferimento do INEP quanto a isso, o juiz do TRF da Terceira Região, Tribunal Regional Federal da Terceira Região, infirmou todos os argumentos do INEP, dizendo que não. Dizendo exatamente o que eu disse aqui, não vai desigualar nada, pelo contrário, vai igualar, vai trazer justiça para o processo. E a sentença, esta sentença, que depois foi objeto de recurso e o processo só terminou no final do ano passado, tinha o seguinte conteúdo, preste atenção. Disse o juiz de direito: ao fio do exposto,
com fundamento no artigo 4871 do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido vertido na inicial para o fim de, atenção, declarar o direito dos autores de obterem do INEP as seguintes adaptações para a realização da prova do Enem. Aqui o juiz diz quais são as adaptações que o INEP restou obrigado a cumprir. Preste atenção. A. Elaboração das provas adaptadas às suas necessidades especiais, sem prejuízo do conteúdo cobrado, mediante questões com enunciados curtos, claros e objetivos, sem a presença de figuras de linguagem, metáfora, significado dúbio ou que exigem interpretações complexas. Porque isso aqui é um problema do autista. O autista tem dificuldade de entender metáfora, coisas de duplo sentido, ironias e até sarcasmo, sabe? Então, essa adaptação aqui era necessária, porque era assim que esse garoto estudava o ensino médio, adaptado. Ordem de letra B que o juiz deu para o INEP. Correção da prova realizada por profissional especializado, notadamente na prova de redação, o qual deverá considerar prejuízos decorrentes do quadro imposto pelo transtorno do espectro do autismo, tais como disgrafia, dificuldade de interpretação de texto, na interpretação de metáforas, em figuras de linguagem, provérbios e moral da história, pouca criatividade, baixa capacidade de resolução de problemas devido à inflexibilidade cognitiva, que é aquela rigidez, e dificuldade de planejamento e organização das informações, pouca coesão e coerência. Então, aqui na hora da correção da redação do Enem, o juiz mandou que contratasse uma pessoa específica com capacitação profissional, com experiência em autismo, para poder corrigir a prova e mitigando, desconsiderando certos erros que estejam relacionados às dificuldades inerentes aos quadros de autismo. E não é só. Letra C, maior tempo para a realização da prova, pelo menos 25% a mais do tempo para a sua realização. D, presença de profissional da área de educação para auxiliar na leitura e compreensão do que é solicitado na prova, bem como para transcrever a prova de redação e passar as questões assinaladas para o gabarito. Por exemplo, a disponibilização de ledor, transferidor ou intérprete de enunciados, conforme demanda solicitada previamente. Letra E, disponibilização de uma psicopedagoga para o acompanhamento da prova. Quer dizer, tem aí uns 3 profissionais especializados que vão ter que participar, segundo a ordem do juiz, dessa prova. Então, veja, aqui não foi uma simples adaptação quanto ao lugar de realização da prova, que hoje em dia é muito comum. Bota a pessoa, se ela tem problema com ruído, você coloca ela para fazer a prova numa sala separada, ou arranja um abafador de ruído, ou então você oferece um ledor, você oferece a prova em braille. Não é isso, não é só referente ao tempo, é o próprio conteúdo da prova ser modificado para atender aquele indivíduo em específico. Pois bem, dessa decisão, que foi de primeiro grau, o INEP recorreu para o TRF3, Tribunal Regional Federal da Terceira Região, perdeu. O tribunal também disse que o INEP deveria oferecer essa adaptação de conteúdo na prova. E o INEP não se contentou e foi para o STJ. O STJ se contentou com a fundamentação que o TRF3 deu, dizendo que o INEP realmente deveria ter oferecido aquela adaptação solicitada ainda durante o processo de inscrição e julgou improcedente o recurso do INEP, o que aconteceu e transitou em julgado no final de 2024. Esse é um excelente precedente, é um entendimento jurídico que já foi endossado tanto pelo Tribunal Regional da Terceira Região. Se você for de São Paulo, por exemplo, quem vai julgar essa causa é o TRF3, E o próprio STJ, que é a Corte Federal, que revisa as decisões que tratam da aplicação de leis federais, já decidindo de acordo com aquilo que consolidou no entendimento do TRF3. Então, tem sim esse direito. É um direito. Se a pessoa estudou o ensino médio de uma maneira adaptada, com o currículo restrito para aquele indivíduo, individualizado, a grade individualizada, então, naturalmente, que a prova do Enem, se vai testar a proficiência daquela pessoa com deficiência no ensino médio, tem que testar essa proficiência levando em conta as limitações daquela pessoa, senão a inclusão não está realizada. Ademais, a inclusão tem que ser total para todos os níveis de ensino. Você tem que garantir
para realizar a verdadeira inclusão na educação, que as pessoas com TEA cheguem a um nível superior. E a maneira mais barata, mais eficiente de incluir a pessoa no ensino superior é através da aprovação no Enem, com uma prova adaptada, porque senão, de que adianta as leis federais dizerem, não pode recusar matrícula a pessoa com deficiência, a TDAH, a autistas, todos devem entrar. Deve ter um PEI, deve ter individualização da grade de ensino para a pessoa com deficiência, levando em consideração as particularidades daquele indivíduo. Mas aí quando chega no Enem, nada disso vale, porque a escola adapta, o ensino para aquela pessoa é diferente, mas na hora de testar, testa ele igual testa todo mundo. Isso não pode. Naturalmente que, para pedir essas adaptações, você precisa ali no processo de inscrição fazer a demonstração de quais são as necessidades daquela criança, como é se possível juntar até o PEI, né? Como é que foi adaptado o ensino médio para ele na escola. E, obviamente, se a administração do Enem negar essas adaptações, sempre haverá o caminho de judicializar e obter na justiça essa inclusão verdadeira para a adaptação do próprio conteúdo da prova do Enem. O edital do Enem foi publicado essa semana, dê lá uma olhada, veja o período de inscrição, né? E se tiver qualquer dúvida, você pode deixar sua manifestação aqui nos comentários. Pessoal, eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se ele foi útil, eu peço a você mais uma vez que se inscreva no canal, que clique no sininho, que sente o dedo e compartilhe esse vídeo com várias pessoas para que todo mundo saiba que é possível sim uma adaptação de conteúdo da prova e da redação do Enem. Contatos profissionais na descrição. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.